Então, hoje nós vamos estar trabalhando o curso de ovino-caprinocultura, que vai ocorrer a primeira aula hoje e a segunda e última aula também na próxima quarta-feira, neste mesmo horário, das 9 horas até as 11 horas. Gostaríamos de agradecer a todos que estão conectados com a gente. Obrigada desde já por toda a mobilização, por todo o carinho que os nossos escritórios locais do IDAN tiveram em trazer para a sala de aula, estar conosco hoje, reunido aí com todo esse público que tem assim nos acompanhado. No último curso tivemos aí mais de 100 pessoas conectadas, assistindo conosco, e só temos que agradecer nós, quanto CEPRO, em nome do secretário, Dr. Petrúcio, do nosso governador Wilson Lima, a agradecer por todos o carinho, o apoio de vocês que estão aí na ponta, que se não fosse vocês, não estaríamos aqui hoje. Agradecer ainda aos nossos parceiros que colaboraram para que nós estivéssemos aqui reunidos, como a SEDUC, a Estância Zanini, a Amazônia Ovinos, alguns professores da UFAM, como a professora Rosiane, nossos colegas da DAF também, que estiveram no campo conosco gravando, aí dando o melhor de si para que a gente pudesse estar trazendo informações valiosas que pudesse agregar valor na atividade de vocês. Hoje nós vamos estar aqui, eu e Emílio, reunido com vocês. Nós vamos falar um pouquinho de cada coisa, assim, a gente sabe que o assunto é muito vasto, ovino-caprinocultura, e hoje vamos estar abordando a parte do agronegócio, de como você pode iniciar a sua criação, instalações e a parte de manejo reprodutivo. Na próxima aula a gente vai estar falando de raças caprinas, vamos estar falando a parte de manejo nutricional, que envolve também pastagem, e a parte sanitária também. E assim, levando em consideração a importância da ovino-caprinocultura aqui para o Brasil, para o estado do Amazonas. A gente sabe que a ovino-caprinocultura, ela já está estabelecida, ela existe no Brasil inteiro. É uma forma de criação que não precisa de tantas áreas, você pode criar em áreas pequenas, a gente vai estar demonstrando isso aí no decorrer do curso. São de fácil manejo, assim, a nível de agricultura familiar, se enquadra bem, porque você pode estar ali aproveitando, inserindo a família na atividade. Você pode trabalhar também a parte da genética para fornecer matrizes reprodutores. Você pode trabalhar o ovino-caprinocultura para carne, para o leite. Então, nós temos vários segmentos que a gente pode trabalhar a ovino-caprinocultura. Hoje no Brasil nós temos aí em torno de 16 milhões de cabeças de ovinos e 9 milhões de cabeças de caprinos. Se a gente for analisar no contexto geral, a ovino-caprinocultura ela teve até um certo decréscimo nos últimos 10 anos, quase 3% de decréscimo a nível nacional. Mas assim, se a gente for analisar regionalisticamente, a nível de Nordeste, ela cresceu assim em parâmetros absurdos, porque tem raças, a gente vai estar trabalhando algumas, que elas são muito adaptadas a climas mais áridos, como o Nordeste. Então, é uma alternativa excelente para essas regiões trabalhar a ovino-caprinocultura. E então, lá no Nordeste, cresceu a mais de 10% nos últimos anos as pequenas criações, no caso da caprinocultura, principalmente. E a ovinocultura também, tendo como o estado da Bahia um dos maiores centros de criação. Inclusive, Bahia, ela antigamente, há uns 10 anos atrás, Rio Grande do Sul era detetor do maior rebanho. Hoje, a Bahia está com esse título de maior rebanho do Brasil. Em termos de caprino foi uma coisa surpreendente. Nos últimos 10 anos, a caprinocultura ela cresceu bastante, né? Cresceu aí mais de 10%, em torno de 15%, ela teve esse crescimento, principalmente a caprinocultura leiteira. A gente sabe que o setor leiteiro no Brasil ainda tem uma franca expansão muito grande. A gente ainda traz muito leite de outros países, tanto para a parte de leite também bovino, ou seja, leite caprino, leite ovino também, sim, nós temos a possibilidade de trabalhar o leite ovino, e que
ambos os leites, tanto de caprino quanto de ovino, vai ressaltar que é um leite de excelente qualidade, termos de teor de lactose, para quem tem intolerância à lactose, é uma excelente opção de estar trabalhando. A gordura tem um teor de gordura muito grande, ou seja, assim, se a gente for contabilizar os sólidos totais, tanto do leite caprino quanto de ovinos, ele é bem maior do que o leite de vaca. Então, ele tem por ter sólidos totais bem assim concentrados, né, em maior proporção, a rentabilidade do leite é maior. Por exemplo, normalmente se usa 10 litros de leite de vaca para fazer 1 quilo de queijo para vacas. Para caprinos e ovinos, se utiliza 5 litros, porque tem maior sólidos totais, principalmente concentração de gorduras. Tem em torno de 6%, mais ou menos, que você vai encontrar no leite de ovinos caprinos, em termos de parâmetros de gordura. Temos aí uma concentração de aminoácidos muito grande, é um leite que tem, assim, um grande valor nutricional em termos de presença de aminoácidos essenciais. Além de que essa gordura presente no leite de ovinos e caprinos é uma gordura, digamos assim, boa, porque ela tem uma partícula, a partícula de gordura que contém esse leite, uma partícula, digamos assim, pequena, uma molécula pequena, então ela é de maior absorção dentro do nosso organismo, ou seja, o índice de você, assim, quem consome muito subprodutos do leite de ovinos e caprinos, a chance de ter aí colesterol alto, entupimento de veias é menor, porque a gordura desse leite ele não se acumula nas vias das artérias. Então, é um leite excelente por vários aspectos, em termos de rentabilidade, em termos de valor nutricional. E também vale ressaltar que, em termos de mercado, também tem, assim, quase o dobro do valor que é pago, o valor remunerado aos subprodutos do leite de vaca. O leite de ovino e caprino, ele tem um valor remunerado o dobro do que o de vaca, ou seja, tem um valor agregado aí no mercado. Leite caprino tem uma concentração, uma expansão aí muito maior no Brasil do que em ovinos, principalmente ali a nível de Nordeste, Minas Gerais. O de ovinos, nós vamos ter no Brasil quase 20 empreendimentos, em torno de 18 empreendimentos que trabalham o processamento do leite de ovelhas. A gente vai ter maior concentração a nível de Rio Grande do Sul, é o maior centro, onde concentra os maiores laticínios que processam leite de ovinos. Nós vamos ter também Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, sendo que hoje o maior centro consumidor desses subprodutos é o mercado de São Paulo. Mas se a gente for fazer um turismo nos nossos supermercados no estado do Amazonas, a gente vai encontrar nas gôndolas do supermercado subprodutos de caprinos, ou seja, se tem subprodutos de caprinos, tem consumo, se tem consumo, é uma opção de mercado. Em termos de rebanho, a gente já falou. Hoje aqui no estado do Amazonas, o que nós temos pré-estabelecido aqui? O rebanho no estado do Amazonas soma em torno de 60 mil cabeças para ovinos e 19 mil cabeças para caprinos. Hoje os ovinos se concentram em maior proporção ali na região de Boca do Acre, assim, que também é uma região que tem uma pecuária muito estabelecida aqui no estado do Amazonas, a região de Boca do Acre concentra o maior rebanho. É uma região que fica próxima ali, que faz extremidade com o estado do Acre, que hoje, se a gente for analisar, o estado que tem um abatedouro mais próximo do nosso, que hoje a gente ainda não tem abatedouro legalizado para fazer o abate de carnes, Acre é o estado mais próximo do estado do Amazonas que tem um abatedouro já legalizado. Mas eu creio que em breve, né, a gente vai ter, já inauguramos aí mais outro de suínos nesse ano. Inclusive, a plataforma de suínos tem a possibilidade de ser trabalhada abate de ovinos também. Enfim, o maior entrave nesse aspecto é que a gente não tem, infelizmente, por mais que tenhamos aí, olha, 60 mil cabeças de ovinos, ela está muito dispersa no estado inteiro. Nós vamos ter maior concentração do rebanho em Boca do Acre, por exemplo. Depois nós vamos ter aí Apuí, Parintins,
E onde nós temos a localização dos abatedouros é na região aqui metropolitana de Manaus, ou seja, nós temos que organizar melhor a cadeia, concentrar mais os rebanhos nas imediações dos abatedouros para que a gente possa ter um fluxo de produção que justifique o funcionamento, a abertura de um abatedouro aqui no estado, porque não adianta só montar a estrutura, mas a gente tem que ter um rebanho que possa gerar um fluxo de produção para a manutenção deste rebanho. Então, a gente vai ter aí, olha, ovinos quase 60 mil cabeças, sendo Boca do Acre, seguido de Apuí, Parintins e Barreirinha com os maiores rebanhos. Para a caprinocultura, o que nós vamos ter aí? A distribuição, 19 mil cabeças, sendo Parintins os municípios que concentram o maior rebanho de caprinos aqui no estado do Amazonas, aí já vem seguido de Boca do Acre, Careiro da Várzea e Altazes e Barreirinha, são os municípios que concentram o maior rebanho caprino aqui no estado. Então, em termos de importância econômica, o que nós vamos ter aqui? No Brasil, há vários abatedouros e entrepostos de ovinos que geram emprego e renda no setor primário. Muitos, inclusive, trabalham abaixo de sua capacidade de processamento por não ter matéria-prima suficiente padronizada para o abate. Uma criação bem manejada, ela pode obter aí 40 matrizes sendo trabalhada em apenas 1 hectare, o que caracteriza uma atividade de baixo impacto ambiental. Ou seja, nós vamos ter aí uma produção de ovinos que é muito pequena ainda em termos de Brasil. Eu falei ainda agora há pouco sobre a baixa produção em escala aqui no estado do Amazonas, mas o estado do Amazonas não está assim muito diferente da contextualização que acontece no resto do Brasil. Nós temos uma distribuição geográfica dos abatedouros no Brasil bem distribuída. Assim, nós vamos ter uma concentração no Rio Grande do Sul, nós vamos ter São Paulo, nós vamos ter no Nordeste, principalmente ali no estado da Bahia, onde concentra maiores abatedouros, nós vamos ter Minas Gerais, nós vamos ter aqui no Acre, se eu me engano tem no estado do Tocantins também, nós temos até que razoavelmente uma certa distribuição em quase todos os estados do Brasil, mas ainda assim, esses abatedouros que estão funcionando, seja com CIF, ou seja com inspeção estadual ou municipal, principalmente no Nordeste tem alguns que funcionam com serviço de inspeção municipal. Importante isso, gente, a gente sempre consumir alimentos com inspeção sanitária, carne e produtos, seja dele qual for inspecionado, para gerar segurança alimentar. Todos eles funcionam abaixo da capacidade produtiva. O que significa isso? Significa que se ele tem uma capacidade de abate de 50 animais, ele vai abater aí 20 animais, né, 30 animais. Dificilmente algum trabalha com a capacidade total de abate diário. Por que isso? Porque a gente ainda tem, por mais que a gente tenha aí 16 milhões de cabeças, ainda é pouco para abastecer os nossos abatedouros. E o que isso ocasiona em termos da economia do nosso Brasil? A gente acaba tendo que consumir carne de outros países, principalmente vindo do Uruguai, para abastecer a demanda, que, por sinal, uma das carnes que tem menor consumo do Brasil é menos de 1 quilo por habitante ao ano, né? Se a gente for analisar o consumo per capita do Brasil, ainda é muito baixo com relação a outros países. E mesmo assim, com esse baixo consumo no mercado, ainda não conseguimos suprir a nossa demanda, o que nos obriga a trazer animais de fora, de outros países. Para a gente entender um pouco a importância, a gente vai chamar um vídeo para vocês assim, entenderem sobre assim, o potencial da ovino-caprinocultura. A caprinocultura no Brasil hoje soma em torno de 10 milhões de cabeças. E nos últimos anos ela vem passando por um processo de reestruturação. Ou seja, nós tivemos um pequeno acréscimo, né, no nosso rebanho a nível nacional, em torno de 10% de acréscimo dos últimos 5 anos até os dias atuais. E hoje nós podemos dizer que ela é presente em todo o território nacional, ou seja, ela se tornou consolidada e hoje nós podemos dizer que ela é economicamente viável em todas as regiões do nosso Brasil, do nosso país.
Ou seja, no estado do Amazonas não é diferente. Nós podemos ter a caprinocultura economicamente viável, tendo um sistema que favoreça aí um sistema sustentável, evitando desmatamentos, evitando aí prejuízos para a natureza. Nós podemos estar trabalhando justamente uma produção, né, e conservação do meio ambiente. Né? Mas voltando em si, por que é importante esse segmento do setor pecuário? Hoje nós temos a caprinocultura nos favorecendo a produção de 2 tipos de produtos que são de alto valor agregado no mercado, que é a carne e o leite. A carne de caprino, ela tem assim uma grande valor nutricional hoje, principalmente que a gente tem esse nicho de mercado, hoje as pessoas estão cada vez mais buscando se alimentar de uma forma adequada, de uma forma saudável. Nós temos uma carne, assim, digamos, magra, nós temos baixo teor de gordura intramuscular, de gordura subcutânea também, nós temos alto valor de matéria mineral, nós temos aí um alto valor de proteína na carne também caprina, mas nós temos ainda um outro produto assim muito especial, que é o leite. Não podemos deixar de observar a caprinocultura como fornecedora de um alimento de fundamental importância para o nosso setor econômico. O leite de cabra, em especial, ele tem baixo teor de lactose, então pessoas que têm algum tipo de intolerância à lactose poderá, assim, dependendo do grau de intolerância, consumir tranquilamente o leite de cabra sem ter problemas nenhum. Outro fator do leite de cabra importante, que assim, tem um considerável valor de gordura. Porém, né, essa gordura que gira em torno de 6%, 4%, 5%, de acordo com a alimentação, com a genética do animal, esse teor de gordura é favorecido por uma outra questão. Os glóbulos de gordura contido no leite de cabra, elas são partículas muito pequenas, ou seja, é uma gordura de fácil metabolização também, né? É um leite de fácil digestibilidade, ou seja, é um leite que para crianças, né, para pessoas adultas que já têm assim uma fragilidade no sistema fisiológico, é um leite que se enquadra perfeitamente. Fora essa questão do valor do leite, né, para o consumo humano como excelente valor nutricional, nós temos a questão do leite de cabra sendo utilizado de larga escala para o setor de cosméticos também. Ou seja, dentro de um único produto nós temos 2 segmentos de mercado para atingir com o leite de cabra, proveniente da cabra. Ou seja, se eu trabalhar de uma forma adequada, usar todas essas ferramentas disponíveis no mercado e aplicá-las de forma correta no meu sistema de produção, eu vou ter aí um manejo, vou ter uma produção que vai atingir diferentes segmentos de mercado. Eu vou ter produção de carne, produção de leite, e dessa produção de leite eu vou estar atendendo 2 segmentos diferenciados de mercado. Ou seja, é possível você trabalhar, principalmente a nível de Amazonas, né, da Amazônia de um modo geral, um sistema de produção sustentável que irá proporcionar uma melhoria da qualidade de vida, a geração de renda e a preservação do nosso ambiente. Bom, vocês puderam observar que, além do consumo humano, né, de alto valor nutricional, o leite também pode ser utilizado para o setor de cosmético, né? Cremes, né? Nós mulheres que gostamos, somos vaidosas, que gostamos de produtos aí especiais, podemos estar consumindo aí produtos à base do leite de cabra também. Isso é mais um mercado possível de ser trabalhado dentro da caprinocultura. Mas assim, iniciando a criação, para você que está iniciando, inclusive a gente tem hoje aqui a presença de um casal que estão iniciando a criação lá no município de Novo Arão, estão com a gente aqui no estúdio acompanhando ao vivo aqui esse curso, e eles estão, gente, vou abrir uma aspa, estão iniciando, eles não têm ainda nenhuma cabeça. Então, é importante isso antes de você iniciar uma criação, já que a gente vai entrar nesse mérito do início de uma criação, você fazer todo um planejamento, fazer todo o levantamento das informações, a qualidade, que área que você tem disponível, recursos financeiros, conhecimento sobre manejo, sobre mercado, importante isso. Então, quero citar o exemplo deles que ainda não estão criando, mas estão fazendo todo o levantamento das informações necessárias para iniciar uma criação
com o pé direito para que eles tenham sucesso no empreendimento deles. Ou seja, nós estamos no fundo aqui reunidos para levar informação para a gente tornar a ovinocaprinocultura mais profissionalizada, olhar essa atividade, olhar as unidades de produção, as pequenas propriedades como um empreendimento rural, que precisa de gestão, precisa de cuidado, precisa ter toda uma informação, uma gestão, para que o seu empreendimento, a sua atividade, ela se torne lucrativa. Você que vive da sua terra, da sua propriedade, você tem que ter, assim, saber lidar com um portfólio de produtos. Assim como existem as empresas que têm normalmente aí uma variedade de opções para fornecer produtos para o mercado consumidor, a sua unidade de produção, aí a sua propriedade rural, se você olhar ela como um empreendimento, você também tem que ter aí vários produtos para fornecer para o mercado consumidor. E isso vai gerar emprego, renda, vai gerar o fortalecimento da agricultura familiar, da sua família, vai melhorar a sua qualidade de vida. E para isso nós estamos aqui, para levar informação, para que vocês possam olhar para a propriedade de vocês. Aí eu quero esse compromisso, esse carinho de vocês, quando vocês saírem daqui conosco, cheguem na propriedade de vocês e comecem a olhar com outros olhos, um olhar mais empreendedor, né? Diz assim, é possível eu incrementar isso, é possível eu melhorar isso daqui, porque a gente tem que olhar as coisas sempre com um olhar carinhoso de que a gente está sempre em evolução, tá? Então, você que quer iniciar a criação, é importante estar amparado também na legislação. Você que é da agricultura familiar. Então, existe uma lei, legislação, que é específico para a agricultura familiar. Então, você que se encaixa, que se enquadra dentro dessa característica, você pode fazer o seu cadastramento no IPAAN, né, tem um link aí disponível do site do IPAAN, que você pode acessar e fazer o seu cadastramento e se enquadrar dentro da agricultura familiar. Quando você faz esse enquadramento da agricultura familiar, você começa a se enquadrar nas normas que regem aí a parte ambiental voltada para a agricultura familiar. E o que isso tem a ver com a ovinocaprinocultura? Dentro da ovinocaprinocultura, que são animais de médio porte, você pode criar até 100 animais dentro da sua criação, até 100 animais, desobrigado da licença operacional, mas você vai ter que fazer a LAU, no caso, né? A licença ambiental única, só para constar dentro do cadastro do IPAAN. Então, é importante fazer esse alinhamento com os órgãos que envolvem aí todo o seu sistema de produção. Ou seja, se você for trabalhar com leite, além de IPAAN, você também tem que procurar a DAF, fazer a sua solicitação de vistoria para tirar o CIE. Se o seu município tem serviço de inspeção municipal, você pode procurar a sua prefeitura local, e dar entrada lá para tirar o serviço do SIM, Serviço de Inspeção Municipal. Mas o importante é você estar dentro da legalidade, né? Gerar um produto com segurança alimentar, que o serviço de inspeção serve para isso, para orientar toda uma metodologia de trabalho para que o alimento que saia da sua unidade de produção, ele saia isento de agentes contaminantes, ou seja, para que chegue na mesa do consumidor um produto de excelência em qualidade. Então, procure os escritórios locais do IDAM, procure nossos escritórios locais da ADAF, esteja em dia com o seu calendário de vacinações, toda a parte sanitária a gente vai estar abordando na próxima aula, então já deixo a dica, não faltem, a próxima quarta, chame os vizinhos, seus amigos para estar conosco também na próxima quarta-feira. Você sendo assistido pelo IDAM, procure se informar para tirar sua carteirinha de produtor, tirar a sua ADAP também, nossos escritórios locais, todos os que eu já andei aqui no estado, a gente é muito bem recebido, tem sempre aquele cafezinho gostoso. Então, visitem sempre a casa, o IDAM, nossos escritórios locais do IDAM, é a segunda casa de vocês, é a casa do produtor, a CEPRO é a casa do produtor rural. Então, estejam sempre conectados com a gente, nos visitem. Os escritórios locais do IDAM são os olhos da CEPRO no campo, então estejam sempre conectados com a gente. Dentro dessa parte também do iniciar a minha criação, eu tenho que saber fazer uma visão panorâmica da minha propriedade. Essa visão panorâmica ela é importante para quê? Para que eu faça todo o planejamento da minha área, para eu evitar áreas
de degradação, áreas que possam entrar em estado de degradabilidade, como a gente pode avaliar na imagem aí, áreas desnudas, principalmente áreas desnudas, aí, descobertas, em áreas de declividade. A gente sabe que é um clima nosso amazônico, chove muito. Então, o que acontece? Se chove, eu estou numa área de declividade, né? A chuva vem com tudo, vai lavando o solo, tirando os nutrientes, então a chance de abrir valas, né, vossorocas, sulcos, aí é muito grande. Então, a gente tem que ter essa preocupação ambiental. Então, olhar direitinho, você que está começando a sua criação, que área que você vai começar a sua pastagem aí para evitar problemas futuros, né, de degradação do solo. Você aí fazendo essa visão panorâmica, você faz toda a distribuição da sua propriedade, vai delinear, aqui vai ficar a pastagem, aqui vai ficar o aprisco, ali vai ficar, se você for fazer uma sala de ordenha ou uma sala de processamento do leite, então é bom sempre fazer um bom planejamento. E aí procure uma orientação técnica dos nossos escritórios locais do IDAM, da ADAF, para que você comece com o pé direito. Outra ação interessante dentro dessa visão panorâmica que eu tenho que ter, para avaliar o potencial da minha propriedade, é quanto às áreas que eu tenho disponível que, de repente, pode ser utilizada. Como a gente pode ver na imagem, áreas bosqueadas, por exemplo, às vezes você tem um plantio de árvores frutíferas mais arbustivas e você pode estar utilizando essa área para fazer pastagem, só que vale ressaltar. Na próxima aula, a gente vai trabalhar pastagem, a gente vai ver a questão de pastagem que são tolerantes e intolerantes a sombreamento. Então, se você vai usar uma área bosqueada com uma pastagem que ela é intolerante à sombra, ou seja, ela não vai se desenvolver. Então, você pode utilizar áreas aí de plantio de cultivares, né, arbustivos. O que significa isso? São árvores que ela cresce, que ela fica com um caule longe, com as folhas, né, um caule mais longo, com as folhas mais longe do chão, porque o animal, ele gosta do verde, ele gosta do vegetal. Então, uma árvore muito baixa, ele vai preferir, muitas das vezes, comer a folha das árvores frutíferas, pode até destruir. Então, se você tem um plantio aí de árvores arbustivas que já estão com uma certa altura, você pode utilizar, tendo uma boa, como mostra a imagem aí, um bom espaçamento de rua entre leiras, você pode estar plantando uma pastagem que tenha tolerância aí a sombreamento e estar aproveitando uma área para estar colocando os animais, que inclusive eles servem para, se você coloca pasto dentro de uma área de plantio, é interessante porque você faz controle de plantas daninhas, controle de plantas invasoras, tá? E você também automaticamente, pelo fato dos animais estarem ali pastejando, você já faz ali um processo de adubação na área também. Se você quiser trabalhar aí leguminosas também, a leguminosa ajuda na conservação, na adubação do solo, então são opções que você pode trabalhar aí na criação. Então, essa parte de áreas arbustivas, você pode ainda trabalhar com plantios e fazer ilhas também. De repente, você que está começando a criação, você tem uma área não mata, como é que chama? Fugiu a memória. Capoeira, uma área de capoeira, por exemplo, uma área de um capoeirão que já tem uma árvore um pouco mais arbustiva. Você pode fazer bosqueamento, né? Fazer a limpeza da parte aérea e fazer ilhas no decorrer do seu pasto e fazer uma organização disso daí. Por que serve isso? Isso daí serve para fazer a ambiência do animal, o bem-estar é importante, eu trabalhar meus animais. Vai você ficar lá no pasto, meio-dia, pastando, nesse solzão, que às vezes fica 40 graus quase, gente. Coitados dos animais também, a gente tem que se colocar no lugar deles. Então, ter uma ambiência, um local para eles irem, um local de sombra para eles, né, se acomodarem ali, fazer a ruminação, é importantíssimo. Então, você pode estar aproveitando, ou se você não tem essa área de capoeirão que pudesse fazer um bosqueamento, você pode também plantar, né? Nós temos muitas árvores nativas aqui na Amazônia, você pode estar plantando árvores de interesse econômico também, como andiroba, sei lá, né? Eu visitei uma propriedade uns anos atrás em Presidente Figueiredo, o senhor ele tinha a área de preservação dentro da propriedade, então ele ia nessa área de preservação dele e ele tirava mudinhas das árvores que tinham lá e trazia para a propriedade e multiplicava essas mudinhas e estava bosqueando o pasto dele todinho com
plantas com mudas de dentro da própria propriedade. Então, vale aí essa dica para vocês, de repente, fazerem essa ambiência aí com elementos que muitas das vezes tem dentro da sua própria propriedade. Então, vamos passar para um outro âmbito que é importante sobre raças, gente. Dentro do meu iniciar, sempre tem a pergunta, né? Que raça eu vou trabalhar? Nós vamos ter aí, como a primeira opção de raças, a raça Santa Inês. Inclusive, essa raça, gente, é a raça mais utilizada no Brasil. Se a gente for analisar a distribuição geográfica dela, tem quase 4.000 propriedades no Brasil que utilizam esta raça. É a raça onde tem o maior rebanho do Brasil ovino, é a raça Santa Inês. Seguida dela, nós vamos ter a raça Dorper. Em terceiro lugar, nós vamos ter a Suffolk. Em quarto lugar, nós vamos ter a raça Texas. Ou seja, gente, raça tem muitas, tem mais de 200 disponíveis no mundo. Mais de 200 raças só de ovinos, caprinos nem se fala. Nós vamos ter raças de origem europeia, africana, enfim. Mas nós temos raças nativas também. A raça Santa Inês é uma raça que foi formada no Brasil, uma raça brasileira, formada aqui, que tem essa distribuição geográfica aí fantástica. Mas nós temos raças ainda nativas. Mas, assim, seja a raça qual for que você vá utilizar, é importante você olhar alguns parâmetros na hora de você selecionar a sua matriz. Isso aí a gente vai estar visualizando no próximo vídeo. Aqui nós temos um exemplar, uma fêmea da raça Santa Inês, onde essa fêmea foi feito um cruzamento com a raça Dorper, e a gente pode observar o resultado desse cruzamento através da sua cria, onde a gente tem uma coloração totalmente diferente da mãe. Aqui, a mãe, a gente pode dizer que é uma coloração chocolate. A sua cria, ela já tem uma coloração voltada mais para a raça Dorper, mas a gente pode observar, o interessante disso é que é um animal criado a campo, que as suas crias nascem com uma boa conformação, nasce com uma boa condição corporal, e mesmo sendo criado a campo, o animal ele se desenvolve bem. Então, dentro do manejo, dentro do sistema, né, semi-intensivo, onde o animal fica parte estabulado e parte ele é levado ao campo, nós podemos usar essa ferramenta do cruzamento industrial para trazer uma resistência, uma adaptabilidade, e ao mesmo tempo promover a produtividade, né, um ganho rápido de peso do animal. É um animal que certamente com 5, 6 meses vai estar assim ótimo com acabamento de carcaça excelente para o período de ser abatido, né? Outro fator que a gente tem que analisar numa matriz é a gente está ali, separou o seu filho e a gente observa a inquietude dela em saber onde seu filho está. Isso dá uma noção da habilidade materna que essa matriz tem. Então, quando a gente vê que é uma fêmea dócil, a gente está ali manipulando e ela se deixa manipular, e ao mesmo tempo ela está ali preocupada com a sua cria, é uma fêmea que ela vai cuidar bem da sua cria. Isso é um fator importantíssimo, porque mãe que enjeita filho, por mais bem conformada que seja, não é interessante eu ter no meu rebanho. Porque se eu não tenho uma mãe para cuidar bem do meu borrego, eu certamente na apartação eu terei um borrego que não vai ter um bom desempenho e até o período de abate ele não vai conseguir alcançar um bom ritmo de ganho de peso diário, que a gente chama de GPD. Então é importante eu analisar esses fatores. Outro fator que eu tenho que analisar quando eu vou observar uma matriz é o fator lactação. Eu tenho que ter uma boa conformação de úbere, eu tenho que sempre estar fazendo o processo de apalpação desse úbere, para ver se tem algum tipo de nódulo, para ver se está saindo o leite direitinho, se está produzindo leite em quantidade suficiente para alimentar este animal, principalmente por se tratar de uma raça prolífera, que ela pode ter 2 até 3 crias. Se eu tiver essa ocorrência de mais de uma cria numa barrigada, eu tenho que ter leite suficiente para eles, para suprir as suas necessidades. Então, eu tenho que observar se essa glândula mamária está plenamente funcional e produtiva para suprir a necessidade desse animal. Senão, eu vou prejudicar todo o andamento, eu vou ter animais saindo tardios e com um baixo ganho de peso
e isso vai interferir na minha lucratividade dentro da minha avaliação, do meu planejamento, no final do fechamento do meu ciclo. Então, voltando aqui, nós vamos ter ainda outras raças, como, por exemplo, a raça Morada Nova. A raça Morada Nova é uma raça também nordestina, uma raça nativa, só que assim, o que mais se destaca na raça é a parte da qualidade da pele. Uma das raças que nós temos aqui no Brasil, a qualidade da pele da raça Morada Nova, ela é assim, fantástica, em termos de elasticidade, de rendimento de pele. Com uma excelente aptidão para carne, é uma raça muito rústica, boa prolificidade, gente, a habilidade materna dessa raça é fantástica, e ainda você tem um grande rendimento de carcaça. O único porém dessa raça é que assim, a distribuição geográfica dela é muito restrita ainda. Então, se você for querer trabalhar essa raça na sua criação, você vai ter um pouco de dificuldade de encontrar, porque ela está muito mais concentrada na região a nível de Nordeste. Em termos de conformação de úbere, eu vou reforçar um pouquinho essa questão, já que eu falei que ovino e caprino você pode trabalhar a parte da produção leiteira. A gente sabe que se eu não tiver uma boa área de acomodação, se eu fizer um bom manejo, se eu não fizer uma boa seleção da minha matriz através da conformação da qualidade do úbere, eu posso estar prejudicando o meu negócio. Então, a gente vai ver um videozinho sobre a qualidade da conformação do úbere, os cuidados que eu tenho que ter aí na hora de selecionar meus animais, principalmente quando eu vou trabalhar a nível de produção leiteira. Aqui nós temos uma úbere de uma ovelha, na qual a gente pode observar uma boa, que a gente chama, largura de úbere, uma boa conformação e uniformidade dos tetos, né? É uma fêmea ainda nova, tá? Aqui um animal de uma média de segunda cria, e a gente pode ver que esse úbere, ele se encaixa muito bem nessa região de posterior. Isso é importantíssimo para facilitar o acesso do borrego, né, no processo de sucção. Então, isso é fundamental estar fazendo essa análise da qualidade dessa região do úbere e fazer sempre esse processo de apalpação para ver se não tem algum tipo de nodulação, algum machucado, algo que possa prejudicar a produção de leite, porque o leite ele é fundamental para o desenvolvimento das suas crias. Quando a gente trabalha a parte de cabras, que a gente vai trabalhar na próxima aula, é importante ainda, dentro dessa caracterização de úbere, avaliar a sustentação, né? Porque se não tem um bom ligamento, uma boa sustentação com o peso do leite, a tendência dessa fêmea assim, diminuir a durabilidade dela no rebanho, a produtividade dela é muito grande, tá? Então, em termos de raças ovinas, né, já que eu falei sobre a possibilidade de se trabalhar a produção leiteira dentro dos ovinos, que pouca gente desconhece, nós vamos ter raças como a Lacaune, a Bergamasca, são as raças mais utilizadas para a produção leiteira. Na próxima aula eu vou citar as raças caprinas e as raças que eu posso estar utilizando para leite e para carne. Mas em termos de ovinos, se eu quero trabalhar a produção leiteira, a Lacaune, que é uma raça europeia, a Bergamasca, são as mais utilizadas a nível de Brasil para a produção de leite de qualidade, né, para produzir diversos queijos. O mais tradicional é o queijo Roquefort, não é isso? Que as pessoas têm mais assim, conhecimento, mas eu posso produzir iogurte, doce de leite, todos os outros subprodutos derivados de leites eu posso também estar produzindo com leite de ovinos e caprinos. E a terceira raça também, como eu citei, a raça de grande expansão territorial no Brasil, nós vamos ter a raça Dorper. Essa raça Dorper, ela é marcada por essa característica aí, bem própria dela, da cabeça preta, do corpo branco. É uma raça que ela é semilanada, ela é o segundo maior rebanho do Brasil, também uma raça que é muito utilizada para a parte de cruzamento industrial.
é uma raça que tem uma boa habilidade materna, mas ela já não tem uma habilidade muito grande para a produção de leite, é o suficiente, ela produz leite suficiente para a manutenção do seu borrego. Então, ela tem origem africana, utilizada na maioria dos rebanhos brasileiros para cruzamento industrial, tem uma aptidão para corte fantástica, aí a rentabilidade da carcaça dela é muito boa, tem uma boa, ela proporciona uma boa concentração de carne entremeada na carcaça, a média de ganho de peso diário dessa raça aí pode chegar até mais de 300 gramas por dia, e por ter pouca lã, um animal semilanado, ela consegue se introduzir nas diversas regiões do Brasil. Então, para a gente fixar um pouco mais essa caracterização dessa raça, a gente vai ver um vídeo agora sobre a caracterização racial do Dorper. Aqui nós temos um outro exemplar ovino, porém de uma outra raça. É bem parecida com a raça White Dorper, mas, como o nome já diz, White Dorper, o corpo é todo branco, diferentemente deste aqui, onde nós temos uma pigmentação de coloração preta na região da cabeça, pegando até a inserção de pescoço, onde nós vamos ter tanto a raça White Dorper quanto a Dorper em si, animais de excelência em qualidade quando eu trabalho ela dentro da ótica do cruzamento industrial também. É uma outra opção que nós temos para fazer essa junção de genética para promover a heterose e aumentar o ganho de peso em suas crias. É uma raça também super interessante da gente frisar que, por ter uma origem africana, são raças que ela tem, assim, pela sua origem, o clima meio que parecido com o nosso da região amazônica, ele se adapta muito bem às nossas condições edafoclimáticas. Mas existe uma questão que muitos perguntam, mas é uma raça de lã. A raça, ela tem resquícios de lã, como podemos observar. Mas essa lã que existe nessa raça não é uma lã voltada assim, que vai proporcionar a produção de uma lã de qualidade. É uma lã que a gente pode observar que ela é mais fina, né, menos densa. Então, sem problema nenhum, eu posso estar trabalhando um animal com esse tipo de lã dentro das minhas condições, em um clima quente como o nosso da Amazônia, né? Então, se você vai comprar um animal que vem com esse resquício de lã e quiser melhorar a sua ambiência, a sua termorregulação, você pode fazer o que a gente chama também de tosquia, que é a retirada do excesso de lã, sem problema nenhum. É uma metodologia que a gente tem. A gente não pode deixar de usar uma raça que vai trazer ganhos genéticos, que vai trazer resultados pelo simples fato dessa lã, porque muita gente deixa de usar essa raça pelo fato da existência dessa estrutura e que não vai afetar de forma alguma, né, aí em termos de produtividade da minha criação. São raças que se adaptam muito bem, têm resistência, pode ser criada a pastos. Esses animais aqui são animais que vivem e se alimentam basicamente de pasto. Então, nós não temos uma queda em termos de fertilidade, são animais prolíficos. Então, quando eu vou fazer o planejamento aí da minha criação, eu colocando ele aí com 30, 40 fêmeas, eu tenho quase 100% aí de fertilidade. Isso é importantíssimo, porque qualquer falha nesses índices reprodutivos, eu vou ter quebra de produção. Se eu tiver quebra de produção, eu diminuo a minha rentabilidade no negócio. Então, raça ela é um fator importantíssimo para eu trabalhar ela, para eu ter os meus ganhos dentro da minha criação. Um outro fator que a gente tem que analisar quando vai avaliar não é só a raça, mas em termos também de caracterização da qualidade deste animal. Como já foi falado, a parte de postura é importante também eu analisar. Um outro fator é a docilidade do animal. O animal ele tem que ser um animal onde eu possa manipular ele, como esse aqui, eu posso pegar, ele é um animal de certa forma dócil. Eu tenho que fazer um cuidado sempre com a para dos cascos, que chama o processo de casqueamento, não posso deixar ficar com os cascos grandes. Eu tenho que avaliar a inserção de prepúcio desse animal, por quê? Prepúcios muito grandes, muito caídos, a facilidade de ser um animal que vai a campo, de haver algum tipo de machucado, a chance será muito grande. E isso vai diretamente influenciar na fertilidade, ele não vai conseguir, ele pode acontecer dele contrair algum tipo de doença, ter algum trauma, às vezes até mesmo bicheira, e aí ele não vai cobrir as fêmeas, eu vou ter falha nos meus índices produtivos. Então, tudo isso eu tenho que analisar.
uma boa conformação, uma boa conformação corporal, uma boa conformação, inserção de prepúcio, de testículo, uma boa postura, corrigir bem os cascos, né, e analisar a parte da docilidade, da facilidade de eu manusear esse animal no meu dia a dia. Isso tudo é fundamental para eu ter sucesso, não só selecionar uma boa raça, mas saber também as características que me interessam imprimir dentro do meu rebanho. Nós temos ainda a raça White Dorper, que é muito parecida com a raça Dorper. O diferencial dela é que ela é toda branquinha, é uma raça também de origem africana, é semilanada, com aptidão de carne, uma raça rústica e com excelente rendimento de carcaça. Nós temos ainda, que eu posso fazer, o cruzamento industrial. Esse cruzamento industrial, o que é? Uma técnica muito utilizada para aumentar a rentabilidade da criação e o cruzamento industrial, na qual utiliza-se o cruzamento de uma raça materna mais rústica com uma raça paterna de excelente padrão genético, e o fruto dela se chamará F1, na qual os machos serão ótimos para abate e as fêmeas excelentes para serem futuras matrizes, né, e promover com isso o rendimento de carcaça nas gerações futuras. Como exemplo disso, nós vamos ver um vídeo sobre cruzamento entre a raça Dorper e Santenês, para vocês terem uma noção de como é que isso possa, esse cruzamento industrial, esse choque de heterose, que a gente chama, o que ele pode trazer de valor agregado à criação. Nós temos uma fêmea que ainda está em fase, que a gente chama assim, uma borrega, ainda não completou todo o seu período de muda, né, está com dente de leite, ou seja, tem uma fêmea aqui com a faixa de 1 ano a 1 ano e meio de idade. Ela está sendo preparada para a sua primeira cobertura, e é um animal que foi criado a campo, que está sendo criado a campo. Mas o interessante é a gente notar que ela não é uma fêmea santenês, ela não é uma fêmea Dorper, mas ela é um fruto do cruzamento da Dorper com santenês, ou seja, a gente tem uma fêmea F1, meio sangue de Dorper com santenês, e a gente pode observar pela docilidade, a gente pode observar pela sua conformação, que mesmo sendo um animal criado a campo, é um animal que tem uma grande resistência, que com certeza vai ser uma excelente mãe, vai ter uma boa habilidade materna, vai resistir a estações secas do ano, vai conseguir manter um bom score corporal, que isso é fundamental, a fêmea manter um bom score corporal no processo reprodutivo, porque assim que ela pare, ela vai lactar. Então, depois de lactar, ela vai voltar para o processo reprodutivo. Então, se o animal ele tem um baixo score corporal, vai interferir negativamente aí no seu retorno ao cio, ao processo reprodutivo. Então, se eu tiver algum tipo de quebra dentro desse fator, diminuir os índices de fertilidade do meu rebanho, eu vou ter um prejuízo grande, porque eu não vou ter grandes números de animais nascidos por fêmea ao ano. Vai diminuir a minha produtividade, vai diminuir os meus ganhos e a minha rentabilidade, não é isso que eu quero. Então, é um excelente animal para se trabalhar. A gente pode observar animal presente aqui nas condições edafoclimáticas do Amazonas. É possível a gente ter o cruzamento industrial de um animal criado a campo e dar resultado garantido. Então, vocês puderam observar em termos de capeamento de estrutura corporal, né? É o animal que é criado a campo, mas a gente vê aí que é um animal que tem uma boa cobertura na carcaça. É importante isso. Os filhos também, do fruto do cruzamento como esse, animais que vão a abate, eles têm, além desse capeamento de gordura na carcaça, gordura entremeada também, o que gera uma maior suculência, fica uma carne ainda mais macia. Mas vale ressaltar que, assim, dentro da criação a gente viu a questão de documentos ambiental e tal, vimos aí a questão panorâmica, mas tem um outro fator. Depois que eu estabeleço esse planejamento, quando eu estou iniciando a criação, a escrituração zootécnica é muito importante. Então, como exemplo de escrituração zootécnica, a gente pode observar na imagem aí alguns usos básicos, assim, o básico do básico de uma escrituração zootécnica chama-se identificação animal, que eu posso fazer através de brincos, né, ou até brinco bovino, que eu posso cortar aquele bilotinho e fazer um colarzinho também. Existem colares próprios que eu posso comprar no mercado consumidor, ou fazer aquelas plaquinhas de alumínio. Então, existem várias formas de eu fazer identificação. Então, eu identificando todo o meu rebanho, eu posso organizar em planilhas as anotações todinha, para
fazer o controle de cobertura, controle de nascimento, aí se eu tiver condições de estar pesando os animais, para fazer o controle de ponderal também, desempenho ponderal, é importantíssimo eu fazer esse cuidado de anotação dos animais. E um outro vídeo que a gente vai ver agora sobre a parte de identificação é importantíssimo também, como identificar o animal pela idade, principalmente para você que vai começar a criação, que vai comprar os seus animais, para você não comprar um animal aí já na fase final de vida produtiva. Então, fique de olho nesse vídeo que vai ser bem interessante para vocês se munirem de informação. Nós temos uma fêmea com a arcada dentada, ainda dente de leite. É uma fêmea aí que está na faixa etária de 1 ano a 1 ano e meio, por ela não ter feito nenhuma troca, nenhuma muda. Aqui nós temos uma fêmea que ela está em processo de muda, ou seja, é uma fêmea que tem aí de 1 ano e meio a 2 anos de idade. Aqui nós temos uma fêmea com a segunda muda efetivada. Nós temos aqui primeira muda, o dente central, e aqui os 2 primeiros médios que já foram trocados. A gente pode observar que já foi feito através da largura, do comprimento e da coloração desses dentes. Então, a gente pode garantir que esse animal aqui tem em torno de 3 anos de idade. Aqui nós temos um animal que já efetuou 3 mudas, a gente pode observar 1, 2, 3, né? Então, esse animal aqui tem pelo menos uns 4 anos de idade. Ainda não está com a sua dentição toda fechada. Nós temos aqui o último dente, ainda é um dente de leite, a gente percebe pela coloração diferenciada. Os dentes definitivos são um pouco mais largos e uma coloração um pouco mais amarelada, eles são também mais compridos. Então, temos uma fêmea com 4 anos de idade. Aqui nós temos um animal boca cheia. Isso significa dizer que ele tem acima de 5 anos de idade. Ele já fez toda a troca dos seus dentes, ele está com os dentes definitivos. A gente pode observar também que a coloração é um pouco mais amarelada, os dentes são um pouco mais compridos. Então, nós temos um animal já na fase adulta. Esse vídeo aí é super interessante para vocês que vão iniciar a criação e querem comprar animais que ainda vão ter aí uma boa durabilidade, ou seja, boca cheia, animal que já está aí com pelo menos 5 anos de vida, ou seja, está bem na fase já quase fase final. E 5, 6 anos é uma fase já que você já pode estar aposentando a ovelha para que ela possa descansar. Não adianta você extrapolar, usar a fêmea aí até 10 anos de idade. Tem fêmeas que aguentam, mas assim, você tem que ter um cuidado, um olhar muito crítico para segurar uma fêmea por muito tempo no seu rebanho. São vários parâmetros que têm que ser analisados para você poder ficar tirando aquela genética ali no seu rebanho, tá bom? Então, eu deixo aqui meu obrigado, vou passar a bola agora para o Emílio, que vai falar sobre instalações com vocês. Espero ter contribuído e trazido bastante informação legal para incrementar a criação de vocês. Continuando aqui esse estudo, né, essas informações que tentamos passar para os produtores e técnicos. Então, dentro do que fazer e como fazer para iniciar uma instalação, para iniciar uma criação, né, temos que levar em consideração, sim, as instalações, né? São partes que facilitam o manejo, né? A produtividade, enfim, a produtividade tem tudo a ver com as condições ambientais que os animais estão inseridos, tá? Então, veja, tá? Se você tem o modelo de instalação, tá? E o sistema de produção, na realidade, você facilita muito, tá? No desenvolvimento daquilo que você quer, né? Tá? Então, pode passar dentro das instalações aí, olha, antes de mais nada, né, uma boa instalação tem que se enquadrar no bolso do produtor, né, tá? A parte de construção, como também o tamanho do plantel. Ser de fácil acesso para o tratador, então, quer dizer, o tratador tem que estar perto daquilo do que ele está cuidando, né, tá? E o animal, dentro das instalações e próximos aos animais, próximo aos insumos, né? Deve ainda respeitar, olha lá, pé direito, né? Quanto mais baixa a instalação, mais calor dentro do ambiente, né? Então, quanto mais alta, mais facilita a ventilação dentro desse ambiente, né? Deve obedecer aí o sentido
da instalação no sentido leste-oeste. Por que isso? Porque vai evitar mais calor dentro do ambiente. Tá? Então o sol vai pegar pela manhã de um lado, tá? Passa pela parte mais quente do dia na cumieira e durante a tarde pega do outro lado. Tá? Então isso daí facilita bastante os tipos de instalações. Né? Vamos ver aqui um vídeo de instalação. Nesta propriedade em que nós estamos, nós temos aqui um sistema de instalação suspenso. Então vem a pergunta que não quer calar, onde todo mundo questiona. Será que caprinos e ovinos só pode ser criado dentro desse sistema suspenso? Não. Nós podemos também ter o sistema assim no chão. Às vezes o criador ele tem um aviário desativado, ele pode estar ali adaptando aquela instalação, aquela estrutura que fica às vezes inutilizada, e adaptando ela para uma criação de caprinos. Nessa propriedade em específico, o produtor ele resolveu fazer o sistema suspenso, porque tem o lado prático, né? O dejeto e ele cai e embaixo da estrutura já vira uma própria esterqueira. Ótimo, beleza. Mas a gente pode ter o sistema no chão também, onde eu vou ter que ter ali a raspagem diária, onde vai ter todo um trato diferenciado. Mas seja no chão ou seja suspenso, o que eu não posso deixar de ter dentro da minha instalação são os comedouros, né? Eu tenho que fornecer o alimento para os meus animais enquanto eles estiverem aqui estabulados. Eu tenho que ter o coxo de sal, eu tenho que ter bebedouros também. E eu tenho que ter, assim, uma altura ideal de pé direito para favorecer a ambiência, a troca do ar do ambiente, né? Eu tenho que ter um espaçamento adequado, né? Se for aí uma baia para cabritinhos, eu posso estar usando 0,5 a 0,6 metros quadrados por animal. Se eu tenho uma fêmea com cria ao pé, eu posso já estar trabalhando uma outra densidade, em torno de 1,2 até 1,5 metros quadrados por fêmea com cria ao pé. Se eu tenho uma fêmea, uma baia de reprodução, por exemplo, uma fêmea baia solteira, se eu uso já 1 metro quadrado por cada fêmea. Isso eu tenho que correlacionar também com o metro linear de coxo. Ou seja, se 1 metro linear de coxo eu vou ter, aí dependendo do porte do meu animal, né? Se for de grande porte, eu vou usar aí em torno de 25 centímetros para cada animal. Se eu tenho um animal já de médio a pequeno porte, eu já uso 20 centímetros por animal, ou seja, em 1 metro linear, eu vou ter aí a acomodação de 4 a 5 animais em média. Ou seja, se eu tenho uma baia com 10 animais, 5 animais vão ocupar 1 metro quadrado, ou seja, 2 metros lineares de coxo vão ser suficientes para abrigar os meus 10 animais que eu estarei alojando na minha baia. Se for baia de reprodução, eu vou ter aí 1 metro quadrado por animal, ou seja, eu vou ter uma baia de 10 metros quadrados para as minhas 10 fêmeas, com um torno de 2 metros lineares de coxo para abrigar e não tenha aquele processo de disputa na hora delas virem se alimentar. Eu tenho que favorecer esse manejo, né, de forma que não tenha briga, de forma que elas possam comer assim adequadamente a quantidade exata e favorecendo o próprio bem-estar também dos animais. Quando eu tenho essa densidade respeitada, me favorece também fatores sanitários, que é a parte da limpeza, a parte da desinfecção, baixos índices de infestação de agentes infecciosos, né? Eu tenho que respeitar primordialmente o bem-estar dos meus animais, sem deixar de oferecer todas as estruturas mínimas que ele precisa, né? E também pensando na questão do que eu tenho em mão, que eu posso estar utilizando para baratear o custo da implantação do meu sistema de produção. Então, pessoal, facilitar e reduzir a mão de obra, né? Facilitar e reduzir acidentes com os animais, né? Para tudo isso serve as instalações, tá? Favorece o manuseio do rebanho, favorece o tratador à medida que ele lidar com os animais, favorece os animais, tá? No bem-estar dos animais, como o próprio vídeo falou, tá? Pode passar o próximo slide, tá?
proteger e dar segurança a animais e a tratadores. Então, aí mais os vilagens de algumas instalações, né? Isso depende muito do valor que você tem para investir, tá? Então, veja bem, se você tem como fazer uma instalação definitiva, já com concreto e tudo mais, nada impede. Isso daí vai do seu poder aquisitivo, né? Tá? E da forma como você encara essa criação zootécnica, certo? Tá? Então, profissionalismo cada vez mais se aprofunda, né? Vai gerando rentabilidade à atividade e você cada vez mais vai reinvestindo esse valor, né? Tá? Armazena e reduz desperdício, pessoal. Desperdício de alimentos, tá? Por exemplo, coxos cobertos, tá? Você coloca os alimentos, né? Isso daí só tem a facilitar, né? O armazenamento, né? Então evita a intempérie, tá? Aquela ração, aquela fibra, aquela forragem que você disponibilizou para o animal, ela não se perde, não se estraga antes de ser consumida, né? Vamos ver mais um vídeo de instalação de aprisco. Nós estamos chegando no ponto crucial da sua criação. É onde você vai poder obter sucesso na sua criação. É assim, aprisco, né? O aprisco ele é um fator primordial da sua propriedade, seja dos mais simples aos mais modernos, né? Então, o aprisco é onde o animal vai passar mais tempo, onde você vai receber uma alimentação no coxo. Ele vai ser dimensionado conforme a quantidade de animais que você tem, para você saber a densidade do seu aprisco. A localização do aprisco seria como? Geralmente o aprisco você deve fazer ele de sentido leste-oeste, aonde o sol pela manhã nasça na cumieira e corra sobre seu aprisco até o outro lado, não penetrando muito sol dentro das instalações, assim favorecendo o melhor conforto aos animais, né? Uma vez os animais não pegando muito sol, eles vão melhorar na qualidade de produção e de reprodução, né? As construções dos apriscos, eles das mais diversas possíveis, né? Ele vai ser de acordo com o plantão que você tem e de acordo com o que você tem na propriedade de melhor, né? Por exemplo, você pode fazer suspenso, né? Onde poderia ficar mais ou menos 1,5 m de altura, que facilitaria no recolhimento dos estercos abaixo, como também pode ser feito de chão batido e também cimentado. O que é importante ter no aprisco? O aprisco é importante que ele esteja bem localizado, que tenha uma boa ventilação, porque assim o cheiro forte do esterco já não afetaria tanto os animais. E primórdio, energia, água, né? A energia, porque tem que ser de boa qualidade, porque através da energia você pode usar equipamentos que você vai utilizar, como para fazer qualquer procedimento no seu manejo. Se tratando de instalações, cada caso é um caso, não existe receita de bolo. Então, para que você faça uma planta, uma instalação, um aprisco, de acordo com a sua necessidade, seria importante você procurar o escritório do local do IDAM, de seu município, para que lá você vai ser bem recebido e lá vai ter as mais diversas plantas que te caracterizam sua criação e que te possam melhorar na qualidade do reprodutivo, na questão da produção, no desenvolvimento dos seus animais. Hoje nós temos os IDAMs em 66 unidades locais em 62 municípios distribuídos pelo interior do estado. Então, o mais adequado que antes de você fazer uma instalação, você procure um de nossos escritórios, que lá você vai ter todo um aparato técnico legal para você dar continuidade na sua criação. Então, para conforto dos animais, para proteger os animais dos predadores, tá? Tem que ser próximo aos tratadores para facilitar a ida e vinda para o trato dos animais, né? Evite também grandes concentrações de animais. Grandes concentrações de animais só trazem problema de sanidade, né? Tá? Muito esterco, muita urina, tá? Isso daí com certeza vai facilitar o mal-estar do animal, né? Tá? Vamos ver mais um slide de instalações. No caso aí o modelo suspenso, tá? Com piso inclinado,
que favorece o escoamento dos dejetos. Tá? O detalhe do piso é inclinado com a canaleta para receber os dejetos. Tá? Isso daí tudo facilita, pessoal, toda a parte sanitária da criação. Pode passar. Nesse caso aí, instalações, né, de pé-dilúvio, né, tá? Então, instalações com modelo com solário. Isso daí, normalmente, isso daí o pessoal usa, né, para os produtores, para os reprodutores, né, levar as matrizes para dentro para fazer o cruzamento dirigido, né? Então, os produtores nesse solário, o que acontece? Tá? Eles recebem as matrizes quando hormonizadas, né? Ou até quando vista em estado de cio, trazem para a cozinha, então, para fazer o cruzamento. Tá? E aí o modelo suspenso simples de aprisco, né? Pode passar. Tá? Vamos ver aí o vídeo de instalações de um pé-dilúvio, modelo simples. Para que serve isso daí, pessoal? Tá? Isso daí, sanitariamente, né, serve para limpar o casco dos animais e desinfetar o casco dos animais na entrada e na saída do aprisco. Né? Isso daí evita muito a entrada de doenças e fortalece o casco. Né? Vamos ver um vídeo aqui de pé-dilúvio. Para você que é criador, que está iniciando ou que já está na atividade, um outro fator primordial na propriedade, a questão das instalações, é a questão do pé-dilúvio. Por exemplo, o pé-dilúvio, a função dele principal é combater os problemas relacionados a casco. No pé-dilúvio, você pode usar o sulfato de cobre, né? Que é o caso que eles estão usando na propriedade. Mas isso também não é uma receita de bolo. Você tem outros mecanismos, tem outras soluções que você pode ser utilizado. Nesse caso que nós estamos observando, ele é um pé-dilúvio razoavelmente largo, né? Comprido, aonde você pode agregar ele aos bretes, aonde você possa passar esses animais uma vez por semana ou duas, quem sabe a necessidade da propriedade, onde você iria economizar financeiramente na questão da construção e a questão da solução, gasto no pé-dilúvio. Essa água é trocada semanalmente, mensalmente, de acordo com a quantidade de animais que passam dia a dia dentro do pé-dilúvio. Pessoal, o pé-dilúvio, você pode adquirir vários produtos, né, para fazer essa mistura, né, tá? Para que possa realmente fazer a sanidade de entrada e saída do aprisco, né? Pode ter aí o sulfato de cobre, o formol a 10%, vários produtos que você pode adicionar. Consulte sempre um técnico na hora de fazer a sua formulação para colocar no pé-dilúvio, tá? Procure as unidades do IDAM, unidades locais, ou então um técnico da sua confiança, ele lhe instrui direitinho como é que deverá ser feito essa mistura, tá? Vamos agora às instalações. Cercas, pessoal. Cercas, isso daí é um modelo de cerca de 2 a 3 carreiras. É um dos maiores investimentos dentro da ovino-caprinocultura, tá? Cerca que não vai ferir o animal, né? Tem a facilidade de manutenção, que traga segurança na proteção, tanto dos animais quando se relaciona a predadores, né? Quanto na mudança de pasto, né? Você quer selar um pasto, tá? Você fechou a cerca, não tem como o animal que está em outro piquete entrar nesse novo piquete se o capim está em fase de crescimento, em fase de espera, em fase de crescimento normal, né? Foi vedado, então não tem como outro animal, o próprio caprino ou o ovino entrar para vir fazer a pastagem, né? Outra coisa, você quer dividir lotes, tá? Lotes de ovelhas, lotes de macho, lotes de cabrito. Então, para isso serve as cercas, tá? Vamos ver um vídeo aqui de piquetes.
uma outra fase para você ter sucesso nessa criação é justamente os piquetes, né? Qual é a função do piquete primordial? É que eles pastem, né? E tenha... Hoje a gente trabalha muito com bem-estar animal. O interessante de você conter nesse piquete são as árvores, né? Que te forneçam sombra, né? Água bastante e, se possível, um comedouro onde contenha sal mineral, para que os mesmos possam se alimentar durante o dia. Então, o primordial de um piquete é que você tenha o sombreamento, né? Dessa maneira, você vai ter um grande sucesso na sua criação, né? E outro fator que você deve ter levado em consideração é a questão da cerca. Fazer cerca para caprino, para ovino, é muito complicado. Por quê? Porque as dimensões, a distância entre um fio e outro, elas são pequenas, 15, 10 centímetros. Então, cada é um caso. Nas instalações que você já cria o bovino, então você quer criar o bovino, então você vai melhorar a sua cerca. Não construir outra, mas sim reformar, né? E as dimensões adequadas hoje que estão sendo utilizadas. Você começa com uma distância de 10 centímetros do solo, né? Após mais 10, e chega mais um com 15 centímetros, aí já vem mais um com 20, e assim você pode ter a sua cerca com mais ou menos uns 7 fios, com uma altura de 1,30 m a de 1,20 m. Então, pessoal, comida, água fresca e sombra, tá? Pastagem dividida, tá? Rende mais, tá? Vamos respeitar a entrada dos animais na pastagem, tá? Então, a graminha, ela tem a sua entrada, o seu tamanho de entrada, o seu tamanho de saída, tá? Então, respeitando esse pastejo, respeitando a planta, você tem um pasto perene. Vamos ver coxo. Então, coxo, para que serve, pessoal? Tá? Para alimentação, lógico, né? Tá? Mas o coxo bem preparado vai trazer higiene a essa alimentação, vai evitar desperdício, vai evitar acidentes com animais e com o próprio tratador, né? Então, veja, dimensões, elas foram estudadas para ser respeitadas, tá? Lógico, se você, no seu manejo do dia a dia, encontrar uma nova dimensão que facilite, tá? Você tem que ver os prós e os contras. Se realmente vai facilitar sem criar nenhum problema, vamos usar, né? Vamos usar e passar para os próximos criadores, para os próximos técnicos, né? Tá? Mas aqui uma estrutura de coxo para sal mineralizado. Pode passar. Uma estrutura para coxos e bebedouros, tá? Coxos de campo para sal ou forragem, tendo bebedouro anexo, tá? Nessas dimensões, tá? Facilita a ingestão de alimentos, evita a competição desuniforme entre animais, tá? Vamos ver outros tipos de coxos e bebedouros, tá? Olha, as medidas, facilita a alimentação, facilita a distribuição da alimentação, tá? Facilita a competição, tá? De fácil construção, tá? Lógico, se você procurar no mercado, você vai encontrar, com certeza, produtos que podem ser adaptados de outras criações, por exemplo, bebedouros para suíno, você pode usar, tá? Isso vai tudo em relação ao seu poder aquisitivo, né? Tá? Ao seu tipo de disponibilidade para fazer essas instalações. Pode passar. Tratamento de resíduos, pessoal. Lixeira, lixo, tem todo tipo de lixo, né? Plástico, objetos pontiagudos que vão para ser descartados. Esse daí você tem que obedecer exatamente os tipos de lixeira, né? Então, custa nada, tá? Você realmente ter disponível ali tipos de lixeira para botar os tipos de resíduos, né? Tá aí a esterqueira. Então, vamos aproveitar o estrume o esterco do ovino e do caprino pode ser reaproveitado. Você pode fazer aí uma compostagem e depois utilizar esse esterco para vários
várias novas funções, né? Por exemplo, você pode fazer a adubação orgânica do seu próprio pasto, tá? Você pode enriquecer esse esterco aí com um pouco mais de qualquer outro macro ou microelemento, ensacar e vender no mercado. Enfim, é uma outra fonte de rendimento dentro da propriedade. Vamos ver agora a marca de contenção. Marca de concentração para procedimentos. Tá? Na realidade, isso é uma marca de contenção que você pode utilizar vários procedimentos. Veja, 2 pessoas fazendo o manejo, tá? Mas uma pessoa pode fazer o manejo, dependendo se melhorar um pouquinho mais esse tipo de marca. Esse tipo de uma marca rústica, mas que pode fazer vários manejos, inclusive inseminação artificial por laparotomia, pessoal. Tá? Então, é um tipo de acessório, né, que você pode estar utilizando, tá, para fazer vários tipos de manejo, casqueamento e outros tipos de manejo. Vamos passar agora para o ciclo reprodutivo desse tipo de animais, das ovelhas. O ciclo reprodutivo da ovelha é de 14 a 18. E da cabra de 18 a 22 dias. Duração do cio da ovelha é em média de 24 a 36 horas, né? E da cabra de 24 a 28. A gestação de amas dura em torno de 150 dias, 152 dias, podendo ter partos simples, duplos, até quádruplos, tá? Então, o que é, na realidade, esse ciclo reprodutivo? Tá? É o afinamento de todo o ciclo, onde tem como ápice a aceitação da fêmea, tá? Para fazer para o período reprodutivo, né? Tá? Vamos ver um vídeo de aspectos reprodutivos que vai explicar um pouco tudo isso que a gente está querendo. A reprodução dos caprinos, um dos pontos que podem gerar grande complicação no que diz a eficiência e eficácia da reprodução desses animais é o score de condição corporal. Tá? Por quê? Porque o animal, como é que pensa o corpo do animal? Primeiro, eu vou me sustentar. Primeiro, eu vou conseguir com que eu me mantenha vivo. Depois, sim, eu vou pensar em reprodução, em produção de leite. Tá? Nesse caso aqui, eu quero mostrar para vocês. O score de condição corporal desse animal. Você vem aqui no processo espinhoso, tá? E você vai ver que isso daqui está faltando exatamente uma deposição primeiro, tá? De musculatura e seguida da gordura que é a reserva. Então você vê, olha lá, que no processo espinhoso, esse tipo de animal, os animais, quanto mais eles vão enchendo isso daqui, melhor vai estar a parte fisiológica de manutenção do próprio animal. Veja esse outro animal aqui, em relação àquele, tá? Esquece aqui para baixo. Você vem aqui no processo espinhoso, olha, você já vai ver que tem uma deposição de gordura, uma deposição maior. Então você vai vendo que esse animal, olha, ele já está em melhor condição de score corporal, tá? Vai chegar num ponto que isso, ao invés de vir aqui, isso vai ficar arredondado. Nesse caso, já é um excesso de condição corporal, tá? Isso também não serve. Então não serve nenhum animal com baixo score de condição corporal e não serve um animal com excesso de deposição de gordura, de tecido adiposo, tá? Interfere na reprodução. O certo seria esse animal, tá? Nessa forma. Isso é uma escala que a gente dá de 1 a 5, onde o 1 seria aquele animal primeiro que eu mostrei, tá? Esse daqui estaria no score 3, ótimo para a reprodução. Maturidade sexual. Isso daí, quando a cabra ela atinge 60% a 70% do peso de uma cabra adulta. Por exemplo, essa cabra aqui deve pesar aí em torno de 40, 45
quilos. A da raça dela é uma cabra de 75, 80 quilos. Então, você vai ver que ela está entre 60% e 70% do peso da raça. Tá? Então, já é uma cabra que já tem a maturidade sexual. Tá? Antes disso, não é bom cruzar. Por que não é bom cruzar? Tá? Porque o animal está em formação. Você fazendo o cruzamento, ele para o crescimento. Tá? E o que acontece para o crescimento? Vai ser um animal que pode até pegar a cria, tá? Mas vai ser um animal que parou de crescer, vai ser uma matriz menor do que a que expressa a raça dela. Nos machos, quando ele começa a expor o pênis pelo prepúcio, tá? Quando ele começa a expor o pênis pelo prepúcio, e quando você, ao analisar o ejaculado, você já encontra espermatozoides viáveis para a reprodução. Então, veja, o produtor ele tem que ter essa ciência, que todos têm, tá? Mas ele tem que ter essa ciência da raça que ele tem na mão, para que ele não prejudique o crescimento, tá? E a maturidade sexual desse animal que ele... Então, pessoal, importante isso aí, né? Ver a maturidade sexual do animal, tá? Você não pode passar a carroça na frente dos bois, né? É muito importante isso daí, tá? Vamos ver mais alguma coisa sobre o manejo reprodutivo. Tá? Um reprodutor ele pode cobrir de 30 a 60 fêmeas. Mas para que seja utilizado essa proporção, o reprodutor tem que ser de boa genética, ter boa condição corporal e não deve ser solto no campo junto com as fêmeas. Então, veja bem, olha lá. Tá? Você tem um reprodutor de boa genética, um reprodutor que você queira imprimir aquela raça no seu rebanho. Tá? Se for cruzamento industrial, para mais carne, tá? Se for uma criação pura de origem, tá? Então o que você faz? Você estabula o reprodutor, lembra da instalação com solário, tá? Isso também não quer dizer que o reprodutor vai ficar todo o tempo estabulado. Tá? Ele deve ir pastejar também, porque ele precisa melhorar a casca, ele precisa melhorar a pruma, ele precisa melhorar a musculatura. Mas ele volta de novo lá para o estábulo dele. E aí você direciona as fêmeas para aquele reprodutor. Tá? Sempre visando e olhando, observando o libido, observando se ele está aceitando, se ele está montando. Tá? Enfim, pessoal, é uma questão de paciência, tá? E de ir treinando, porque ele precisa ser treinado. Você pega aí um animal de 10 meses, você não vai pensar que ele já é o grande reprodutor, não. Ele precisa ir aos poucos sendo treinado para esta função. Tá? Vamos continuar com mais manejo reprodutivo, pessoal. Tá? Em caso de monta sem o uso de tecnologia, é possível efetuar o reconhecimento do cio das fêmeas. Então, como é que a gente reconhece o cio nas fêmeas? Tá? Então, são várias as características, como vulva entumecida, a presença de muco, a presença de micção constante, tá? Faz muito barulho, tá? Bebe pouca água, come menos. Mas tem um detalhe, aceita ser montada por uma outra matriz ou pelo reprodutor, mas tem um detalhe que é importante. A partir do momento que ela aceita a monta, então veja bem, a partir do momento que ela se deixa montar, esse é o momento do cio, tá? É nesse momento que você deve levar em consideração para que essa fêmea seja direcionada ao reprodutor, seja inseminada. Então, veja que aí também tem um período de horas desse momento, tá? Então, você precisa observar. Ela está deixando ser montada a partir do momento que ela parou para aceitar a monta. Então, sim, aí você pode usar daquilo lá, pode passar. Então, vamos lá. No caso dos reprodutores, se faz necessário ainda um cuidado com o aprumo, lógico. Animais com aprumo não feito, tá? Animais com problema de casco, animais com problema de pernas e pés, tá? Ele não pula, ele não solta. Porque na hora que ele vai soltar, o que acontece? Dor,
tá? Então ele liga aquela função dele à dor. Então você acaba perdendo esse reprodutor, tá? Então casco bem feito, bem alimentado, em estado de condição corporal não muito magro, nem muito gordo, tá? Ali no score 2,5, 3, tá? Faça sempre a vermifugação, tá? Tanto do macho quanto das fêmeas, antes do período da reprodução. Mesmo não indo a campo, aquilo que nós falamos, as matrizes, se faz necessário que o reprodutor vá a campo para evitar esse estresse, fortalecer a musculatura, desgastar o casco, né? No caso de reprodutor não tem a procedência genética, é fundamental acompanhar os índices de fertilidade das fêmeas. Então você observa, tá? Aquele reprodutor não tem uma procedência muito boa. Você observa o que ele está trazendo para o teu rebanho. Ele está trazendo muitos animais ou ele está deixando a desejar? Tá? Então, se ele está deixando a desejar, ele não tem essa função dentro do seu rebanho. Então, ele precisa ser descartado e colocado um que realmente tem essa função. Por quê, pessoal? Porque o que vai te trazer lucro, o que vai te trazer rentabilidade na atividade, são essas matrizes prenhe, tá? E o que vem nascendo. Tá? Se você trabalha com leite, só dá leite se tiver prenhe e parir. Se você trabalha com corte, com carne, tá? A quantidade que vai aumentando do seu rebanho é que vai te gerar o lucro. Pode passar. Então vamos lá. Dentro do planejamento de cobertura, é importante lembrar que o escalonamento da produção deve ser feito com frequência de animais para abate. Então você precisa ter durante o ano sempre animais para serem abatidos. Veja bem, você pensa em viver dessa atividade, tá? Então você não pode. Fica difícil para você abater em janeiro e depois abater em dezembro. O que você vai fazer durante esse intervalo? Tá? Então, você faz o escalonamento dessa produção para que todo mês, ou a cada 2 meses, ou a cada 3 meses, você tenha receita tirada dessa atividade. Tá? Estratégia reprodutiva, para você fazer isso, uma estação de monta, tá? Você separa lote de matrizes. Esse lote de matrizes você vai direcionando para aquele reprodutor, ou você vai inseminando, depende do manejo que você estiver utilizando na propriedade, né? E você também leva em consideração para que o nascimento desses animais não se dê num período de muita seca, ou não se dê também num período de muita chuva, tá? Isso daí, com certeza, traz muitos problemas na aparição. Outra vantagem das estações de monta, tá? Você aproveita a mão de obra que vai nascer, a prole vai nascer num tempo só. Então, é mais uma semana, menos uma semana, dependendo do que você vai fazer, você vai utilizar uma mão de obra concentrada a mais naquele período, tá? Favorece a padronização de cordeiros. Tá? Então, o que acontece, pessoal? A padronização de cordeiros. Tem só um macho que você direcionou. Então, você já sabe qual é a carcaça que aquele macho vai passar para o seu plantel. Tá? Então, isso daí é a padronização desses animais que você está querendo. Tá? Intensifica o sistema de produção. Tá? Além do fato de você fazer um planejamento para evitar que muitas doenças entrem no seu rebanho. Pode passar. Vamos ver um vídeo. Então, vamos lá. Quando se planeja a cobertura, consequentemente, terá como prever o parto. Desta forma, observar os sinais de quando a fêmea está prestes a parir. Então, veja bem, pessoal. No pré-parto, tá? Você vai ter que estar lá uma baia, maternidade, ou então um piquete, maternidade. Tá? Você vai ter que ter uma pessoa treinada, ou você ser treinado para fazer na data que foi feita a cobrição, você já fazia a anotação zootécnica, você já vai saber a data da aparição, tá? Os piquetes baia e maternidade sempre bem limpos, tá? Verificar dentro das baias ou nos próprios piquetes, é a época que você vai ter que fazer mais verificação, né? Cada 3 horas, entra no piquete ou na baia, verifica como é que está, se tem algum animal com problema de parição, se tem algum animal com problema de parir um borrego muito grande, um problema de animal que está torcido, tá? Higiene é fundamental nesse momento. Enfim, pessoal,
onde você deve ter muito cuidado com o que vem nascer. Olha que é o lucro da sua propriedade que está vindo ali, né? Tá? Vamos ver um vídeo aí de protocolos hormonais usados na reprodução desses animais. Aqui consiste o projeto de iniciação científica da Universidade Federal do Amazonas, que consta a eficiência reprodutiva de protocolos de sincronização. O protocolo de sincronização é baseado em 2 tipos, o de curta e longa duração. Qual é o objetivo desse projeto? Ter a uniformidade dos lotes e fazendo com que, para a produção de carne, nós obtenhamos uma produção, um lote de carcaças mais homogêneo, o que agrega valor ao mercado. E também é possível ter um maior domínio do rebanho. Aqui também nós temos o novo hormônio, que ele vai ser utilizado juntamente com o sincroncil. Ou seja, vai fazer com que o ciclo ovariano daquelas fêmeas que ainda não estão no cio consigam entrar, ter um retorno folicular e, consequentemente, entrar no cio. Ele ajuda no amadurecimento folicular. Então, ele é essencial para o cio dessas fêmeas. Nós obtivemos o protocolo de curta e longa duração, e o protocolo mais eficiente foi o de curta duração. Por quê? Porque foram ministrados os 2 juntos. Notou-se que, mesmo que o protocolo de longa duração tenha tido dados eficientes, não obteve tanto quanto o de curta. Com esse protocolo de sincronização do cio, nós iniciamos pelo dispositivo intravaginal. O protocolo de curta duração consiste no dia 0 ao dia 6, sendo que no dia 0 nós vamos aplicar o dispositivo intravaginal e deixamos até o dia 4. No dia 4 nós vamos aplicar juntamente os outros hormônios, basicamente o FSH, o LH, que vão ajudar na uniformidade dos lotes, basicamente com que elas entrem no cio mais cedo, o que ocorra a junção e tenha um lote de carcaça mais padronizado. Esses vão ser usados juntos no dia 4 e no dia 6 ocorre a retirada desse dispositivo. Após a retirada do dispositivo, nós unimos as fêmeas e vamos detectar qual está no cio. Após a separação do rufião, nós colocamos o reprodutor. O reprodutor ele vai montar naquelas fêmeas ao mesmo tempo, porque todas estão no cio, certo? E, consequentemente, nós esperamos que essas fêmeas entrem em gestação ao mesmo tempo, tendo o objetivo do nosso trabalho, que é a eficiência reprodutiva, para obter o lote de carcaças mais... Então, pessoal, vemos aí ela falando aí protocolos tipo OVSync, né? Onde usa muito aí o ECG, tá? E o agente luteolítico, né? Então é um protocolo que é utilizado em bovinos, em bumbalinos, é um protocolo muito antigo, mas que tem uma certa eficiência também com ovinos e caprinos, né? Tá? Esse protocolo de meia-vida aí é um protocolo mais curto, né? Onde você usa o dispositivo e também lida com hormônios para fazer ou a inseminação ou a entrega do animal ao reprodutor, né? E o protocolo longo, né? Tá? Então, cada fábrica aí, cada marca aí de fabricante de hormônios, de medicamentos, né? Tem o seu protocolo, né? Todos cientificamente provados e testados, pessoal. Então, todos têm a sua devida função e eficácia, tá? Vamos aí ao mais manejo reprodutivo. Tá? Então, vamos ver aí, olha. Fazer uma boa alimentação para que a condição corporal, olha aí, mais uma vez, score de condição corporal. Então, que foi visto no vídeo anteriormente, o animal tem que estar ganhando peso. Ele não pode estar muito magro e não pode estar deixando de ganhar peso, ou ele não pode estar muito gordo ou perdendo peso. Então, certo é você ter um animal num score de condição corporal entre 2,5 e que esteja ganhando peso, tá? Esse animal é um animal fácil de ser fertilizado, tá? Tanto pela inseminação quanto pelo reprodutor, tá? E com certeza vai segurar esse embrião lá, vai segurar essa prenhez, tá? Evitar que os animais se estressem. Olha, pessoal, mais uma aí, o estresse.
tá? Cachorro latindo, gente correndo, batendo os animais, né? É um fator que deve ser levado em consideração. Logo, cuidar da ambiência dos animais na instalação ou no pasto, evitar superlotação, tá? Evitar qualquer tipo de estresse, pessoal. Uma pessoa que visite sua propriedade já vai causar estresse, dependendo do manejo que você faz, já vai causar estresse para esses animais, tá? Em cabras leiteiras, redobrar o cuidado e buscar efetuar cobertura em média a cada 60 dias. Então, veja bem, o que vai, mais uma vez, tocando nesse assunto, o que dá lucro para você? É o animal prenhe, tá? Então, o animal pariu, você tem que esperar aquele período de involução uterina, tá? E já dar um jeito de fazer com que esse animal fique prenhe novamente. Tá? Essa é a função do animal. Quanto mais rotatividade nesse sistema, nesse manejo reprodutivo, maior é o seu lucro. Tá? Vamos ver mais um pouco de reprodução assistida. Olha lá, um bom manejo reprodutivo é o fato determinante para o sucesso da criação. Então, isso que a gente vem batendo com vocês, né? Então, veja bem, existem várias técnicas, né? Tá? Existe a técnica de você colocar um reprodutor e dirigir as fêmeas para aquele reprodutor independente de hormônio ou coisa parecida, tá? Só com observação de cio, só com observação do peso ideal daquela raça entrar no cio. Existem os protocolos que você induz por fora, acrescentando alguns tipos de hormônio, né? E faz aquela matriz entrar no cio de forma exógena, como a gente chama, né? E oferece ao reprodutor. Existem as inseminações artificiais, aquela que você faz transcervical, tá? Onde você usa o protocolo também de inseminação hormonal, e aí faz a passagem da cervix com o aplicador. Existe a inseminação artificial, aquela que você faz por laparotomia direto, tá? Que eu falei agora, que usa a maca, faz direto no útero do animal. Existem as transferências de embrião, onde você superovula aquela matriz que você quer fazer, tirar aquela genética e passar para o teu rebanho. Tá? Você faz aquela superovulação, você faz a inseminação daquela matriz superovulada e depois faz uma lavagem, ou então faz a coleta direta no útero, por laparotomia. Enfim, existem várias técnicas, isso depende da sua necessidade de crescimento do rebanho, depende também do seu valor aquisitivo, né? Tá? Lógico, tudo que quando vai começar gera um valor de instalação, mas depois esse valor ele vai se diluindo normalmente no teu manejo, tá? Então hoje a inseminação seria a saída, né? Tá? Mas o mercado de ovinos, o mercado de caprinos já atraiu muito, né? Já teve muito maior no Brasil, no Amazonas, né? O que aconteceu com isso, pessoal? Aconteceu que no meu entender, tá, que faltou o acesso do produtor a essas biotecnologias, tá? A biotecnologia ela ficou centralizada em poucas mãos. A partir do momento que esse acesso à biotecnologia vai para a mão do produtor, ele, com certeza, com a necessidade de ganhar, de fazer a rentabilidade da sua atividade, ele bota para frente, tá? Vamos passar novamente o próximo slide. Tá? Vamos fazer as considerações finais aqui, né? Antes de mais nada, pessoal, como foi possível perceber, a ovino-caprinocultura tem a sua particularidade. Tem um mercado consumidor consolidado, falado aqui pela doutora Meire, tá? No nosso caso, no Amazonas, existe muita procura desse produto, só que a oferta é mínima e a oferta é muito vultuosa, o valor não condiz com a renda da população. Então, por isso que fica meio que difícil de botar isso para frente, né? Tá? Porque falta oferta, tá? Existe a procura, mas falta oferta.
com o excedente da oferta, e com certeza esse valor diminuirá, tá? Não esqueça nunca dos alimentos, tá? Então, se você vai começar a sua criação, não esqueça de procurar, antes de mais nada, formatar a alimentação. A melhor alimentação para esse tipo de animal, a mais barata, né, pessoal? Então, não deixa de ser o pasto, né? Então, pastagem é muito importante para esse tipo de animal. Lógico, formular uma ração, isso daí com certeza você vai ter necessidade, tá, de incrementar a sua produção, mas o pasto ainda é a mais barata, né? A sanidade, pessoal, onde você vai comprar o animal, tá? Você não tem certeza se a pessoa tem sanidade, então você tem que ir para dentro, ver, conversar com os clientes dessa cabanha que você vai comprar esses animais, tá? Ver que tipo de doença está instalada lá, procurar a idoneidade desse pessoal no mercado e vir fazendo quarentena, ver se os animais são vacinados e vir fazendo quarentena, tá? Não tem como não fazer quarentena. Tem que dar quarentena, tem que fazer a vermifugação correta, verificar se tem animal doente, enfim, antes de você colocar ou junto com seus animais ou fazer algum tipo de problema infestando suas instalações novas, né? Tá? Bem-estar animal, pessoal. Instalações gera bem-estar animal, tá? Melhoramento genético, é isso que a gente acabou de falar, tá? Então você procura a base genética evoluída para depois você tentar e conseguir melhorar essa base, tá? Procure planejar, procure sempre fazer o que fazer e como fazer, tá? Isso daí é a chave do negócio. Olá, pessoal. Estamos aqui com algumas perguntas já iniciadas. Nós temos aqui o pessoal de Benjamin Constant perguntando sobre se existe alguma política pública voltada para o melhoramento genético da região do Alto Solimões. Ou assim, então, no início de uma nova gestão, estamos entrelaçando os nossos planejamentos. Ovinocultura está dentre as atividades do setor de pecuária em que nós estaremos elaborando ações. Assim, genética é um dos fatores que é importante trabalhar dentro da ovinocaprinocultura, mas existem outros fatores ainda que estão abaixo disso daí, que são primordiais. Ou seja, pastagem, quando recentemente nós tivemos aí o lançamento do Procalcário, Promecanização, que a gente entende que pastagem, como muito bem colocado aqui pelo Emílio, que é um assunto que a gente vai ver na próxima aula, ela é a base da alimentação de todo ruminante. Então, se a gente melhora a condição do solo com mecanização, com calcário, a gente vai favorecer o estabelecimento de uma boa pastagem. Se a gente alimenta bem, né, nutre bem o animal, a gente vai poder trabalhar toda uma escala aí de produção, é o efeito cascata. Ou seja, a gente vai poder ter animais bem nutridos, eles vão adoecer menos, eles vão se desenvolver, ganhar mais peso, e para trabalhar genética sem uma boa condição alimentar, não adianta. Então, na verdade, assim, o que a gente está estabelecendo para todo o setor pecuário é tentando estabelecer, fazer o programa Procalcário, Promecanização, ele ser eficiente, ele está estabelecido e funcionando nos interiores, porque a gente entende que a gente vai alcançar não só a ovinocaprinocultura, mas a bovinocultura de corte, de leite, a bubalinocultura. Então, assim, como a gente está no início de uma nova gestão, de início, o que a gente está planejando é fazer funcionar o Procalcário para a mecanização para favorecer uma alimentação adequada, para depois a gente ir atuando nos outros elementos chaves para o sucesso da criação, onde a genética ela vai entrar sim, mas de um processo, de um patamar assim, mais futuro, mais à frente. O que nós vamos ter de outra pergunta? Me refiro à monta natural, isso aí é para você, Emílio, na parte de reprodução, você pode aí responder a pergunta? A monta natural, pessoal, é aquilo que a gente falou, acabou de falar, né? Tá? Precisa ter, primeiro, animais raciados ou puros de origem, né? Para melhorar o seu padrão, né? Você direciona, através de monta natural, tá? Observando o cio e colocando para esse animal fazer a monta, né? Ou você pode usar hormônio, né? Mais uma vez, procure os técnicos do IDAM, tá? Eles vão orientar você a fazer tudo isso daí, tá? Nós vamos ter aqui uma pergunta de Benjamin também. Benjamin está muito participativo, obrigada pela participação de vocês. Nós temos aqui sobre melhor pastagem para ovino, isso é uma pergunta muito interessante.
todo produtor sempre faz essa pergunta, mas a gente vai trabalhar as pastagens, manejo, na próxima aula, então vou deixar vocês aí com a curiosidade, para a próxima aula vocês estarem conosco, que a gente vai trabalhar especificamente aí as pastagens disponíveis de bom uso na área da ovino-caprinocultura, tá bom? Emílio? Existe produtor credenciado no estado que podemos comprar uma raça de qualidade? Sim, com certeza, tá? Nós temos aqui com cabras, né? O Zanini, né? Tem o alemão, existem outros produtores, pessoal. Mais uma vez, procure aí a CEPRO, procure o IDAN, que a gente com certeza orienta vocês. E se não tiver aqui, a gente orienta com criadores de fora também. Mais perguntas? Vamos lá, pessoal. Cadê as nossas perguntas de hoje? No momento estamos sem perguntas. Gente, queremos reforçar sobre a aula da semana que vem. Nós vamos estar abordando, calma, eu sei que vocês ficam super ansiosos por obter conhecimento. Nós vamos estar com pastagem, a parte de nutrição, quais os alimentos que eu posso utilizar na área da alimentação, sanidade, que é importantíssimo também, raças caprinas, quais as raças que podemos estar trabalhando. Olha, chegou aqui uma pergunta bem quentinha para vocês. Quem foi que perguntou? Vamos lá, Emílio. Existe alguma associação de produtores? Sim, tem uma associação que estava meio morna, mas está começando a esquentar, a Cocan, né? Tá? Você passa o seu telefone que a gente coloca vocês, inclusive, no grupo da Cocan e vocês vão se entrosando. A Cocan também está começando uma nova etapa, né? O que nós temos aí? Se tratando de financiamento precisa de alguma licença do IPAAN. Pessoal, a agricultura familiar tem um tratamento diferenciado. Procure o técnico da sua unidade local, que ele vai te explicar direitinho sobre esse tipo de licenciamento aí para agricultura familiar, para pequenos produtores. Procure o IDAN. Em termos de Cocan, sim, associação, gente, é sempre muito bom. A gente tem a concentração da Cocan, ela está um pouquinho parada, assim, mas como foi bem colocado pelo Emílio, toda essa parte da organização social ela é importantíssima para a gente melhorar as condições, assim. Por mais que tenha a Cocan, se vocês têm aí uma região onde tem bastante criador que queiram também organizar as suas associações locais, se organizem socialmente. Nós temos aí o FPS que trabalha com investimentos para o setor primário, que a FPS é Fundo de Promoção Social, é uma entidade ligada à Casa Civil, nosso governo do Estado do Amazonas, que trata de fomento para diversos segmentos onde o setor primário também é contemplado. Só que o FPS trabalha só com entidades, né, associações cooperativas. Então, se você está aí longe da capital, que não consiga ter acesso à associação via a Cocan, você pode se organizar na sua comunidade. As associações locais são sempre muito bem-vindas, as organizações sociais, elas sempre são muito bem-vindas, seja em termos de associações, ou seja em termos de cooperativa também. Olha aí, pessoal, onde podemos adquirir reprodutores com alta qualidade genética? A MEIB, na CEPRO, a gente lá na Gerência de Produção Animal, temos atendido muito esse tipo de procura, né? Tá? Então, quando a gente não consegue um reprodutor de qualidade num preço acessível aqui no estado, a gente tem orientado onde pegar. Tá? No Nordeste, no Sudeste, tá? E o pessoal tem ficado satisfeito com esse tipo de orientação. Sim, nós temos, assim, criadores nas imediações próximas, que às vezes nós temos nosso casal que está aqui assistindo com a gente, nós tivemos a oportunidade de levá-los em alguns criatórios. Então, nos procure que a gente poderia estar direcionando. Aqui nós temos qual é a época certa de fazer a vermifugação. Gente, vermifugação, toda a parte de manejo sanitário a gente vai discutir com detalhamento na próxima aula, na próxima quarta-feira. Qual o melhor tipo de coxo na criação de ovinos? Madeira ou aquele tipo do balde. Isso daí cabe no teu bolso, entendeu? Se você realmente tem facilidade de madeira, procura uma madeira boa, tá? Mas se você também tem a facilidade do balde, pessoal, isso daí é uma adaptação que o produtor ele tem que sair na frente, entendeu? Ele tem que ver o que é melhor para ele, tá? Nós temos uma pergunta aqui da AFEAN.
né, em termos de IPAAN, considerando a agricultura familiar acima de 100 animais, sim. Esses 100 animais não são sem matriz, vale ressaltar que 100 animais é de mamando a caducando, ou seja, do borreguinho até o reprodutor, os animais mais velhos. Então, 100 animais é o total. Então, passou de 100 animais, a pessoa tem que se cadastrar no IPAAN, porque tem gente que confunde. Ah, eu tenho DAP, já estou habilitado como agricultura familiar no IPAAN. É diferente, DAP é DAP, utilizada para diferentes fins. No IPAAN, você tem todo um cadastro, um formulário que você preenche com todo um monte de informações que o IPAAN requer. Dentro desse formulário, ele vai querer o objetivo da tua atividade, tem um monte de perguntinhas. Então, cadastro de agricultura familiar no IPAAN é diferente de DAP, tá? É diferente do seu cadastro na DAF, é diferente do seu cadastro no IDAM. Tá bom, pessoal? Então, preencha direitinho lá, com todas as informações necessárias que requer esse modelo que eles disponibilizam no site, que você vai estar dentro desse número aí de 100 animais, você vai estar isento da licença ambiental, ok? Se existe um calendário de vacinação contra doenças contagiosas, nós vamos estar trabalhando todas as doenças que acometem o rebanho, seja zoonose ou não, zoonose são as doenças que infectam o ser humano, nós vamos estar trabalhando toda essa parte sanitária. Não adianta a gente falar aqui uma, duas doenças e não dar continuidade. Então, a gente tem já toda a aula preparada sobre sanidade para nosso próximo encontro na quarta-feira, ok? Então, não faltem, chama os vizinhos, chama aí os seus amigos, quem estiver estudando, que for alunos de alguma área correlata à área de agrárias, para estar com a gente. É importantíssimo a gente estar aí trabalhando com a parte de sanidade. Existe o Programa Nacional, existe doença de notificação, isso tudo o doutor Emílio vai estar com vocês aqui trabalhando com detalhamento, mostrando aí os vídeos que a gente foi com tanto carinho e dedicação gravar no campo para vocês. Então, a gente pede só um pouquinho de paciência e não percam a próxima aula, que a gente vai estar falando sobre tudo isso aí que vocês estão com essa ânsia de aprender, sobre pastagem, nutrição, sanidade, dos calendários, as notificações obrigatórias que devem ser feitas para a Agência de Defesa Animal, que seria, no caso aqui no estado, a ADAF, tá bom? Nós não temos mais perguntinhas. Gostaríamos aqui de reforçar tudo isso que foi falado, foi perguntado aí a questão do coxo, qual o coxo ideal, como o Emílio bem colocou, o coxo que cabe no seu bolso, se você tem acessibilidade à madeira, em construir dentro daquele modelo ali que o Emílio colocou, pode fazer um modelo simples, baixo, com uma cobertura importante, essa cobertura se você for fazer um coxo a campo, para evitar, como o Emílio bem colocou, os desperdícios, a perda, né? A gente sabe que tem muita umidade, ventos, chuva, enfim, tem que cuidar desse posicionamento de acordo com o movimento do vento, da chuva, fazer proteção lateral para evitar o desperdício também. Então, seguindo aí, esse material vai estar disponibilizado para os escritórios, quem tiver interesse, nos procura, a gente tem um grupo no WhatsApp, que vocês podem estar tendo acessibilidade a esse material, todo via e-mail, e nesse material, vocês observaram, tem todas as medidas ali necessárias, o mínimo necessário para vocês fazerem um coxo com uma boa acomodação para os animais, tá? E você pode fazer materiais alternativos, como foi colocado lá na imagem, aqueles tanques azuis, que você pode partir ao meio e fazer coxo para alimentação, tanto de forragem quanto para mineralização, cano, desses canos aí de 250 a 300 de diâmetro, você pode partir ao meio e fazer coxos também, você pode usar de concreto, você pode usar de madeira, vai depender aí da sua acessibilidade. Você pode, como o Emílio colocou, pegar bebedouros, modelos de bebedouro concha para suínos também, pode fazer bebedouro com materiais alternativos, pode, como na imagem do vídeo que mostrou, bebedouro feito com cano de PVC, com aquela boiazinha para controle de abastecimento de água, uma caixa d'água ali, com água limpa, disponível, com água saudável também, os animais precisam desse cuidado de água, é importante, tá? Eu posso ter o coxo no campo e tem o coxo também dentro do aprisco. Mas os animais vão ficar só estabulados? Não. Existem vários tipos de manejo que a gente vai estar abordando. O coxo no campo para o animal que vai a campo é importante para ele se mineralizar, água no
campo também, na pastagem, super importante, uma água limpa, saudável, tá? Você que trabalha com animais a campo e tem a instalação aprística, importante para ele se abrigar à noite, abrigar principalmente a parte da maternidade. A gente sabe que tem época do ano que chove muito, é muita friagem, cai a temperatura na madrugada, então a ocorrência de algumas doenças, ela fica mais sensível nessas épocas do ano. Então, se não tiver um animal, uma instalação para o animal se abrigar à noite, desses intempéries, aí você vai ter prejuízos no seu rebanho. Então, a instalação serve muito mais para fazer a acomodação dos animais à noite, ou então fêmeas recém-paridas, né, para criar bem a sua cria protegida de muito sol, chuva. Você pode acomodar ela e colocar ela estabulada enquanto o filhotinho está muito recém-nascido também. São coisas no manejo que você vai, as situações que vocês vão tendo que ter essa sensibilidade e adequando as suas instalações. Então, instalação, ela é muito assim, não existe receita de bolo como foi colocado no vídeo. É muito uma questão de você ter essa sensibilidade do que eu preciso e do material que eu tenho disponível, né, para estar implantando na minha propriedade. Espero que a gente possa ter trazido conhecimento, dar aquele start de vocês, para vocês virem na próxima aula aí com dúvidas, tragam as suas dúvidas. Será que eu vou perguntar alguma coisa que não tem nada a ver? Gente, perguntem, às vezes a sua pergunta é a dúvida do outro também. Não existe nenhuma pergunta sem importância, todas as dúvidas são importantes. E daqui o momento, essa é a hora de vocês dialogarem com a gente, tá bom? Fora isso, temos o WhatsApp, temos os nossos contatos aí via IDAN, quem vier a Manaus, nos procure na sede aqui da CEPRO. Desde já, meu muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente nessa manhã.